Meu nome é Semilda Meller dos Santos, sou natural de Três Passos. Vou fazer agora no final de outubro 63, eu sou de 1958. É uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, já ali no Porto Soberbo. É desse lugar que eu parti. A minha infância foi muito boa, muito linda, sabe? Porque parte-se da época em que a gente ia desde bebezinho, né? E ficava embaixo de uma árvore na roça com a mãe, num cesto, mas a mãe sempre por perto. Partindo dali, né, a gente foi para a escola, né, a primeira infância, assim, né, a partir dos 6 anos, assim, indo para a escola, que foi no Passa Três, que é um lugar, uma localidade lá no interior de Três Passos, e a gente logo a partir de 8, 9 anos, né, a gente acompanhava a mãe fazendo pequenos afazeres já na roça. A gente aprendeu desde criança, mas nunca nós deixamos de ser criança. Nós tinha horário para brincar, nós tinha horário para ir para a escola, horário para a igreja, horário para trabalhar e horário para conversar com os pais também. Isso foi muito bom, porque a minha infância foi marcada assim com o pai e a mãe junto, pessoas muito simples, não sabiam nem ler nem escrever, mas sabiam educar e cuidar. Eram famílias que cuidavam muito dos seus filhos, que não mandavam para a escola para cuidar. A escola só ia para ensinar, a gente ia para ensinar. E os pais eram muito participativos. A escola sabia o que acontecia em casa, sabe? E os pais sabiam o que acontecia na escola, sempre, né? E dali, com 11 anos, eu fui para um casal, numa casa de família, onde meus pais eram bem conhecidos, daí foi em Tiradentes do Sul, que há anos atrás era Tiradentes, o nome do lugar, já era distrito de Três Passos. Hoje Tiradentes do Sul é um município, que é também bem perto do Porto Soberbo, e daí eu fui para uma casa de uma família, conhecidos do pai, para mim poder fazer o 5º ano, né? Quinta série hoje, 5º ano, eu acho, anos atrás, saindo da 4ª para 5º ano. E a gente ficava nessa casa, né? Ia só nos fins de semana para casa, que meus pais levavam na segunda e buscavam na sexta, que era para ajudar, tipo assim, ó, todas as famílias faziam isso. Cuidar uma criança ou alguma coisa assim, a gente trabalhava era um trabalho, só que era pela comida e a roupa, ninguém pagava, nada. Mas foi um aprendizado muito grande, sabe, para a minha vida. Não me arrependo nem um minuto disso, porque nós, quando ia para casa no sábado, a gente sabia que no domingo de manhã a gente já ia para a igreja com o pai, e de tarde a gente brincava, né, com os filhos dos primos e que vinham na nossa casa, que todos eram família muito grandes. As famílias eram de 10 a 12 filhos. E a gente brincava muito, 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 muito. À tarde era assim, eu não via passar. E saindo dali, lá já com 14 anos, mais ou menos, eu já ganhei um pouquinho, já tinha trocado de família, assim. Foi indo, vim vindo, na verdade, de Três Passos para Carazinho, que daí eu já tinha mais de 18 anos daí, né? Mas eu nem estudava, porque na época eles não incentivavam muito a mulher a estudar. Lá em Carazinho eu aprendi a profissão que eu sustentei minha família sempre, que eu sou cabeleireira. Daí eu vim para Porto Alegre, eu fui trabalhar em salão de beleza, né? Lá eu já trabalhava, fazia faxina e trabalhava, ia nas casas fazer unha e depilação e essas coisas assim. Afinal, né, que se fazia em salão de beleza. Partindo daí, um dia daí eu me casei em Carazinho, daí nós íamos para Porto Alegre, eu e meu marido, já tinha o meu filho mais velho, que hoje tem 40 anos. Eu já tinha ele era pequenininho, ele tinha uns 4 anos. E eu trabalhei uns 5 anos em Porto Alegre. Daí
também, assim que eu cheguei, eu já comecei a trabalhar. Fui morar numa escola para não precisar pagar aluguel. Aí eu trabalhava o dia todo e chegava no final da tarde, eu ficava até às 11 horas, eu fechava todas as portas, fechava tudo, ficava responsável a escola Medianeira, lá em Porto Alegre, bem pertinho, onde era o Grêmio ali. Eu ficava, eu e o meu esposo fechava portão, fechava tudo, sabe? Como ele trabalhava daí em serviço mais pesado, eu dizia, deixa que eu fico acordada. 11h30 eu fechava tudo que porta de escola, deixava tudo pronto. De manhã abria tudo para depois ir para o trabalho, para garantir o meu para não pagar aluguel, essas coisas. Tinha um apartamento na escola que a diretora era minha cliente no salão e ela pediu, ela viu assim como eu era, né, vindo de fora, me deu eu sempre digo, me deu uma oportunidade, porque não é todo mundo. E eu, como queria crescer na vida, sempre eu pensava em melhorar. Pensava, não pagando aluguel, eu consigo ter outras coisas, né? Aí o meu marido trabalhava muito aqui no Novo Hamburgo, ele trabalhava com pneu, vai e vem, né? Aí um dia eu pensei, nossa, estava cada vez pior, assim, sabe? O trânsito e tudo, eu vou embora para Novo Hamburgo. Daí eu vim para cá, faz 34 anos, mais ou menos. Eu cheguei, e aí nós arrumamos uma casa de aluguel, daí, né? E daí eu comecei o meu trabalho, como eu tinha já a minha profissão e tudo, eu montei o meu salãozinho em casa, porque eu tinha que cuidar do meu filho, né? E daí eu deixava com uma senhora só para fazer algumas faxinas. Eu trabalhei para a dona Elisônia Guzmão, do jornal NH. Ela me conheceu e me deu a oportunidade de lavar roupa para eles. E eu entregava a roupa pronta para o seu Frederico. O de Jean já era nascido. E eles me deram, né, a chance de eu logo ter um trabalho, sabe, para ajudar em casa. Sempre fui ajudadora, né? E daí eu comecei, foi indo assim uns 2 anos, até que eu não tive mais condições por causa das clientes que eu arrumei, né? Eu sempre tive essa coisa assim de liderança, sabe? Eu não tinha praticamente nada assim de que eu pudesse, mas as pessoas iam me procurar pelas coisas que eu entendia de ir procurar ajuda, sabe? Então, já logo veio na minha casa assim, pessoas pedindo, tu veio de Porto Alegre, tu conhece tal coisa lá, me leva, assim, a gente sempre foi de ajudar as pessoas, de levar para um hospital, mesmo, não é as condições que tu precisa ter, tu tem que querer fazer também, sabe? E a partir dali eu sempre fui muito assim líder ali no meu bairro, no bairro Primavera, que estou até hoje. Fui 10 anos presidente da Associação dos Moradores. Meus filhos nasceram e se criaram, os outros ali, a Ingrid e o Eduardo. E foi, partindo dali, eu me candidatei para vereadora, depois eu só participava. Eu sempre, na verdade, eu gostei de participar, porque o meu pai sempre ensinou nós que a gente tinha que participar na comunidade. A gente tinha que fazer parte da escola, da igreja e era do campo de futebol que tinha no lugar que nós morava. Aí a gente participava de tudo, de todas as festas, ajudava, sempre assim. E daí quando eu cheguei ali no Primavera, eu tinha esse espírito assim de liderança, de querer ajudar, de querer que a minha comunidade ficasse melhor. Então logo, passado poucos anos, eles me convidaram para ser presidente da Associação dos Moradores, que eu fui 10 anos presidente. E nesse decorrer de tempo, eu também concorri para o Conselho Tutelar, que eu fiquei entre suplente e conselheira, eu fiquei uns 11 anos, assim, sabe? Depois que eu me candidatei de novo, mas eu sempre tive projetos, bastante projetos. Um dia eu disse para o meu esposo, até tem um trabalho na Fevale, que uma pessoa fez um trabalho de conclusão sobre o meu trabalho social, que eu fazia, o meu marido tinha um caminhãozinho, 2 vezes por semana, a gente pegava verdura e tudo assim, que lá na Ceasa tem um trabalho lá, eles têm um espaço que o produtor leva tudo lá para aquele espaço
E existem muitas entidades inscritas, né? O Banco de Alimentos se chama, e as pessoas se inscrevem e eles ganham por dia umas 10 caixas de alimento que o agricultor não vai levar de volta, sabe, para trazer que estraga. Então ele pega e leva para o Banco de Alimentos. E nós participava disso, trazia para a comunidade, que hoje eu encaminhei para vários desafios, porque meu esposo faleceu, não pôde mais ir buscar, e daí a gente pegou e encaminhou para os desafios, as entidades assim. E daí a gente sempre participou e trouxe para as casas das pessoas, ir atrás, né, de soluções, ajudar. Eu sempre tive isso, né, isso no meu sangue, assim, dos meus pais ensinarem desde criança, que o pouco que tu tem, tu pode dividir e não vai te faltar. E isso é a realidade, sabe? Aquela coisa assim, é difícil, mas vamos tentar. O pouco que nós conseguir contribuir vai ajudar, porque o pouco teu, o pouco do outro vai somar em muito. E eu tenho essa visão das coisas, sabe? Que a gente precisa, sim, participar, ajudar, porque para termos uma sociedade melhor. E diante de vários fatos, sabe, assim, de pessoas com dificuldade, problema, família, eu sempre estou envolvida, porque o problema lá do filho, do vizinho que é dependente químico, não é só dele, é meu também. Porque eu estou na sociedade, eu vivo nessa sociedade. Eu tenho que procurar ajudar, não acusar ninguém, né? Nós temos que achar junto uma solução para as coisas e não problema, não trazer mais problemas, né? E a minha vida foi sempre assim, preocupada em ajudar. Eu me envolvo contigo se é para te ajudar. É dessa forma que eu vivo, e vivo muito bem. Mesmo que eu tenha meus problemas em casa, porque eu tenho família. Família, tu tem problema. Tem problema, tem alegria, tem solução juntos, né? Tem várias, é uma soma de coisas. E tendo isso, essa visão das coisas, eu tenho que lembrar que a minha vizinha também precisa, porque ela também talvez esteja precisando de ajuda, e quando chegam a mim, eu sempre procuro ajudar e dar um caminho, né? Dar um horizonte, porque às vezes a pessoa não quer que tu faça, ela quer que tu encaminhe ela, porque ela quer ir com os seus próprios pés, só que ela não sabe para onde ir, talvez não tenha uma direção. Eu gosto muito de qualquer coisa que eu faço, mas no Conselho Tutelar foi um aprendizado muito grande, porque daí, além de se envolver com as famílias, saber né, que o quanto as pessoas precisam, e às vezes eles precisam bem pouco, é um pouco que eles precisam para aquilo, só que tu às vezes tem que sentar com ele, sentar e orientar, e diante disso eu acabei conhecendo muitas fontes, né? Promotoria da Infância, do Idoso, Defensoria, Fórum, Justiça Federal. Então, diante de tudo isso, e isso foi muito bom, essa experiência, para hoje eu ser vereadora. Porque eu sempre digo assim, o Conselho Tutelar, eu acho que tu tem que, para tu ser um bom conselheiro, tu tem que ser mãe, pai ou avô, qualquer uma dessas coisas. Porque como é que tu vai falar de família sem tu saber, ao menos um pouco, do aprendizado família, que tu vive lá na tua casa, sabe? Porque daí, quando se trata do filho com alguma situação, tu automaticamente, tu foca pro teu, as diferenças. Ah, sim, eu aprendi muito, eu descobri quanto errei na educação dos meus filhos e quanto acertei. Eu ajudei muitas pessoas pelo fato de eu ter errado em alguns, porque ninguém vem com manual de instrução, nem um filho vem, né? E nós precisamos descobrir isso muitas vezes sozinho, o como fazer. E diante disso, tu aprende na vida. E no conselho, eu consegui ajudar muito mais pessoas com as dificuldades que tinham, com a diferença que hoje tem essa geração muito difícil, tá? Eu consegui mostrar para eles a forma de ir, por causa da forma que eu tinha feito, não tinha dado certo. Algumas coisas, como algumas deu certo, né? A educação é uma coisa muito difícil. É muito difícil criar um filho hoje muito mais.
E no Conselho Tutelar eu aprendi com as famílias e pude também mostrar para eles o caminho que estava não ia dar certo. E uma coisa que eu achei muito importante, que foi uma coisa que deu certo, eu ia nas famílias, sentava com eles e conversava muito, sabe? Eu fazia essa como eu e tu estamos aqui sentados, conversando, né? Então isso era importante porque eles acreditavam e eles sabiam onde buscar ajuda e acreditavam na gente, porque a gente falava a mesma língua deles. Isso é muito importante. Para mim não foi difícil, eu tinha prazer em ajudar. Eu vivia de plantão, porque eu pegava o plantão quase todos os dias, porque eu achava mais fácil, sabe? Assim, eu gostava de fazer, ajudar num todo, assim, a brigada, alguém que chamasse, alguma operação, é muita coisa, muita coisa. Toda semana tinha reunião com a promotoria da infância, sempre participava porque eu queria aprender mais ainda, porque nada sei. Tenho 63 anos e vejo que nada sei. Tenho muito que aprender ainda e lá eu aprendi muito. Foi um aprendizado e tanto que eu digo para as pessoas, tem que gostar muito, muito do outro para te poder ser um bom conselheiro. A sociedade, as pessoas te impulsionam para isso. Eu nunca não tinha essa vontade, não vinha isso aí, eu concorrer porque eu quero, porque eu tenho meu ganho, eu tenho a minha vida resolvida hoje, mais assim, né, tenho meu trabalho ainda, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meu salão montado, eu tenho minhas coisas, mas assim, ó, o que me levou, a própria sociedade, as próprias pessoas te impulsionam para esse lado. Porque tu ajuda, elas acham interessante. E a minha visão também. Quando eu vi o quanto eu precisava ajudar, eu via que eu precisava estar em determinados lugares, como aqui, como no conselho, para ajudar mais ainda. Então, eu sempre digo assim, aproveita enquanto estou lá. Aproveita porque eu sei, né? Eu consigo abrir portas, eu consigo enxergar as coisas de lá, olhando para a sociedade. É diferente, é como eles olhando para nós, né? Então, eu olhando para eles, eu sei que tem uma visão, uma porção de coisas que eles não estão enxergando e eu consigo. E foi isso que me impulsionou eu entrar, na verdade, e concorrer para vereadora. E outra coisa que eu sempre gostei de participar. E daí ia como as pessoas, vereadores, candidato a prefeito, deputado, viam a minha participação ali na comunidade, iam me procurar, pedir ajuda. Eu ajudava meio assim, sabe? Mas a própria sociedade dizia, tu não tem que ajudar, tu tem que ir. Tá na hora de tu ir para esse espaço. E eu fui me encorajando, sabe? Eu gosto de mostrar o meu trabalho, eu não gosto de pedir voto. Não é o meu perfil, pedir o voto. Não gosto disso. Eu penso que as pessoas têm que ser muito diferentes do que são a sociedade, a comunidade. Ela teria que ser diferente, ela tinha que enxergar mais o teu trabalho, o porquê que tu tá ali, sabe? E a própria sociedade fazer a eleição acontecer, sabe? Pelas pessoas que ela conhece dentro da comunidade. Não tu, sabe? Muitas vezes eu me senti porque eu sou muito verdadeira, sabe? As pessoas acabam em época de campanha me pedindo coisas que eu naturalmente, eu digo exatamente na hora, isso não pode, que eu estou te induzindo ao crime, sabe? Eu sou muito verdadeira e às vezes as pessoas dizem, tu é muito verdadeira, tu não vai chegar lá. Sinto muito, mas vai sempre ser pela verdade, pelas coisas certas da vida. Eu posso pagar o preço hoje por uma coisa que eu não faço nada para agradar, eu faço pelo que é certo e é isso que muita gente me conheceu. Eu já tinha assumido várias vezes, assim, suplência, né? E a minha experiência foi muito boa, sabe? Porque eu descobri que era o meu lugar, era o momento de eu ter essa cadeira, que era minha essa cadeira,
sabe? Então, e o que me levou a trocar de partido, várias coisas. Eu não sou muito, assim, como é que eu vou te dizer, o partido, eu preciso ter um partido para concorrer, mas eu fico durante o tempo todo olhando para o que mais se compara a mim, as pessoas que estão lá. É isso que me levou a trocar. Eu olhei para as pessoas, a forma deles agir. Por isso que eu troquei de partido. É para mim que daqui a pouco eu tenho uma experiência com uma pessoa que é muito mais parecida comigo, meu jeito de agir, a pessoa conforme mais ou menos eu imagino que as pessoas têm que ser, verdadeira, né, e tudo. Claro que todo mundo é diferente. Eu sou diferente. Eu também não sei se eu sou tão certa, mas procuro fazer o melhor, né? Mas eu procuro me direcionar sempre para onde eu acho que é mais parecido com o meu jeito de pensar. Por isso que eu troquei de partido. Enquanto eu tive com a prefeita Fátima ali, que ela me chamou, inclusive, isso é até, de vez em quando eles achavam cômico o que aconteceu, porque o partido que eu estava foi contra ela para se eleger. E quando eu fui diplomada, a prefeita me deu um abraço e disse, eu te quero perto de mim, porque eu já te conheço de nome. E a gente ficou rindo ali, mas o partido estava naquela guerra ainda, aquela coisa de final de campanha e coisa. E passou-se 10 meses, mais ou menos, um dia ela me ligou e me chamou que queria conversar. E daí eu fui para a SDS, onde eu tive a primeira experiência ali, né, do executivo junto à SDS, mas em seguida ela me chamou junto para ser na assessoria executiva do gabinete dela. Eu achei muito bom, porque eu trabalhava direto com o povo, eu gosto disso, sabe? As campanhas, eu tenho toda uma visão assim, onde der para economizar, vamos chamar a sociedade para ajudar, porque muitos querem ajudar, sabe? Muitas pessoas, desde de empresa até pessoa física, muita gente, só que eles esperam que tu vá atrás, né? E isso é um trabalho que eu fiz e foi muito, muito legal, olha, foi muito positivo, assim, o trabalho ali. E eu consegui, assim, até hoje eu sou procurada como se eu estivesse ainda no gabinete. Pela campanha do agasalho, campanha do alimento, campanha do Natal, sabe? Então foi uma experiência muito boa e é mais um lugar que eu passei que eu fui aprender. Porque a vida é um aprendizado constante, né? O momento mais difícil para mim foi o momento em que eu, como relatora da Comissão de Ética, e com todo o trabalho que tive junto com o meu gabinete, com o presidente, que era o Luz, né, e o secretário Brizola, a gente chegou ao consenso de enviar para plenário a cassação do nosso colega na época. E isso para mim foi muito difícil, porque diante de todas as provas, de todas as coisas, de todo o trabalho, estava concluído o meu trabalho. E eu tinha que dizer qual é a decisão. E eu disse, porque para mim não foi, no momento lá que foi feita a votação. Para mim foi muito, muito difícil aquele momento, sabe? Foi muito triste, na verdade. Com todo o trabalho do conselho, eu tinha já uma caminhada. Então eu já sabia quase de onde ir buscar. Não foi difícil o trabalho, porque eu sabia os passos. Isso foi, porque eu sempre digo assim, é muito importante o vereador ter sido conselheiro. Pelas portas que ele descobre que é para abrir, pelas coisas que acontecem lá na sociedade, que o tempo todo tu está envolvida, dia e noite e final de semana. Então, tudo isso para mim somou exatamente naquele momento. Quando vinha alguma pesquisa que eu tinha feito, assemelhava a alguma coisa que eu tinha feito lá atrás. As diligências, a firmeza, o buscar. Eu sempre orava muito.
que eu sou cristã. Eu orava e dizia, Senhor, eu só quero fazer justiça, não quero cometer um erro. E Deus me direcionou sempre, sem medo, mas com a verdade sempre. A prioridade para mim é a verdade, porque por mesmo que eu pague, né, eu te disse, hoje, por alguma coisa, mas eu sei que eu estou fazendo certo. Isso para mim é o importante na minha vida. Mais gratificante, eu fui procurar uma pessoa para dar o prêmio Mulher Cidadã para ela. Quando na assessoria executiva do gabinete, ela é da Rua da Criança, na Vila Kremer, que tu esteve junto. E quando eu fui procurar ela, eu descobri, e ela ajudava muitas pessoas. E quando eu fui procurar a primeira vez, eu vi ela que tinha sofrido um AVC. Ela outrora ajudava, no momento ela precisava ajuda, inclusive de alimento. Sabe? Então, eu fiquei vendo assim, eu fui para a minha vida. Hoje eu estou vereadora. Amanhã, o futuro a Deus pertence, pode ser que eu vá precisar de uma pessoa, né, como ela ali, e aquela amizade que tu mesmo presenciaste, né? Aquela amizade, aquele conhecer uma da outra, do trabalho dela e ela também me conhecendo, aquilo ali foi tão bom, assim, ela saber que podia contar comigo e também receber o prêmio, né? Então, para mim foi muito gratificante. Tem muita coisa, assim, também que na procuradoria, né? Quanto trabalho a gente fez, assim, ajudando, né? Orientando e encaminhando as mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, porque uma vez conselheira, sempre conselheira. É incrível, porque as pessoas te associam. E daí a gente só encaminha, inclusive para o conselho, né? Então, eu acho assim que eu, como procuradora também aqui da casa, foi muito importante ter sido conselheira. Porque assim, a mãe está precisando, mas eu já sei onde eu vou mandar o filho. Ele é menor ou ele é adolescente? A que lado eu vou encaminhar? Isso tudo é aprendizado, isso tudo foi muito bom. Nós temos uma rede de atendimento e que funciona aqui da casa, e a executivo, delegacia, toda a rede, né? E a gente se comunica só por WhatsApp, né? Praticamente isso, e aumentou muito a violência doméstica. Muito mesmo, e coisas que muita coisa a gente não sabe ainda. Mas tá difícil, mas assim, a gente continua junto. A delegada é muito atuante da Delegacia da Mulher, a doutora Raquel é uma pessoa muito atuante. Então a gente consegue, mesmo por WhatsApp, ela chama em final de semana ou é à noite, a rede toda, uma ajuda a outra, mesmo com as dificuldades, nós não poder ir lá para a vila, né, levar o nosso trabalho, que a gente quer ver se recomeça isso aí, porque é muito importante para as mulheres, para as famílias em si. A gente levando os folders e tudo, quem mais pegava eram os homens, muitos homens pegavam. Existe o agressor, mas existe o grande homem, o grande pai, né? Então, eles se interessam também porque eles têm filhas. Porque, com certeza, o agressor, ele tem problema, sim. A violência gera violência. E quantas vezes a gente percebe uma criança na escola e lá já tem que ver o que está acontecendo com o pai. Vamos cuidar o pai para que pare, porque a criança manifesta na escola o que está acontecendo em casa. E se a gente não souber lidar com isso, cada dia vai ser pior. Como é importante, as coisas se direcionam para a gente sem querer, ou querendo, né? É escolhida ou escolhe, né? Essas comissões que mais têm a ver contigo, né? E que é importante lá para a sociedade, que como nós estamos trabalhando bastante, as pessoas que estão em situação de ocupação, e a nossa prefeita aqui de Novo Hamburgo, todo mundo sabe o quanto ela tem olhado para esse lado. E existe, eu não sei te dizer agora números, mas eu vou verificar para passar isso aí.
o número de ocupações sendo legalizada, eles estão legalizando o espaço para que as pessoas tenham dignidade de estar ali, não estar como invasores, porque não dizem ocupadores, né? Eles dizem invasores. E isso aí nós da comissão estamos trabalhando muito, inclusive nos lugares onde já estão pedindo o espaço. A gente está lutando para que o município dê o seu parecer e ajude também essas pessoas para que eles se envolvam e eles continuem ficando. Tem pessoas que estão mais de 40 anos, que nem ali na 1º de março, estão mais de 40 anos naquele espaço. E agora está sendo bem conduzido, porque a gente acionou até o judiciário, né? Toda a rede para que ajudasse que essas pessoas permanecessem no lugar e começassem a pagar os seus impostos. Pagar os seus impostos, tenham a certeza que amanhã eles não vão ser tirados daquele lugar. E essa comissão faz muito essa parte aí. A gente percebe, assim, o trabalho está bem forte diante disso, da regulamentação fundiária. Isso é uma coisa que a prefeita quer entregar assim, maior espaços possíveis, né? Ela quer entregar regulamentado. E também a melhoria em escolas também, que muitas crianças, sabe, o lugar deles, como é que a gente chama? A escola para eles é o melhor lugar às vezes. Então, a prefeita tem muita preocupação junto com a nossa secretária, a Maristela, a professora Maristela, que esse lugar seja um lugar alegre, feliz, bonito, que a criança tenha mesmo, que a casa é bom, trabalhar isso na escola, que a casa é bom, sim. Vamos ver o que está acontecendo, mas a escola é um lugar bom, é o acolhimento, que a criança gosta de estar ali. Então, a nossa secretária tem uma preocupação muito grande, que a cozinha, que até o banheiro esteja bonito, bom, né? Que a criança goste de estar naquele espaço, sabe? Não estando em casa, o melhor lugar é a escola daí. E a gente tem que trabalhar que o melhor lugar é a casa. Mas a escola está junto, trabalhando, e essa é a preocupação da professora Maristela. É incrível, né? Mas, assim, ó, graças a Deus, como eu te disse, tenho problema também na família, né? Mas, deixando isso de lado, vamos falar do que todo mundo gosta de ver, da minha atuação, né? E aprende com isso, tem orgulho disso. Mas uma coisa que eu vejo, assim, a minha filha, que tem 28 anos, ela fez agora, como a minha filha é envolvida. Como ela é envolvida, como ela ajuda, como ela é uma mulher diferente, sabe? Eu vejo, assim, que ela é bem corajosa, né? Para falar sobre assuntos. Ela se formou em Direito agora em 2019, ela se formou. Mas durante o tempo todo, né, ela sempre permaneceu no meu lado. E o meu esposo é falecido, não tenho, desde 2015. Mas a gente continuou batalhando porque eu tenho eles todos no meu lado, mesmo com dificuldade, sabe? Eles ficam no meu lado, eles me apoiam, cada um tem o seu trabalho, a gente tem muito isso. Eu tenho irmãs em Novo Hamburgo, tenho 4 irmãs, e todo mundo trabalha muito, que a gente aprendeu muito isso de casa, e os meus filhos da mesma forma, né? O meu filho tem um filho que é barbeiro, né? E a minha filha é cabeleireira e o outro é borracheiro. E esse que é borracheiro tem mais dificuldade, assim, mas é uma pessoa muito do bem, assim, muito querida. E eles gostam, eles têm orgulho disso aí, sabe? Eles participam, ajudam. Qualquer campanha que eu quiser fazer, eles estão prontos para estar junto, sabe? Eles acham que tem que ajudar, sim. O que eu preguei, eles aprenderam. O que o pai pregou também, sabe? Então, valeu a pena tudo, sabe? Mesmo com as dificuldades que a gente teve, mesmo com a dificuldade de hoje que todo mundo tem, eu consegui plantar. A plantinha tá crescendo, de vez em quando tem que pôr um pouco mais de água em mas tá indo. A tita avó é boba.
A tia-avó é protetora muito mais ainda, porque com o aprendizado da vida, né? Mas assim, eu faço o possível para ajudar os meus filhos, os cuidados com eles, né? Sempre, eu largo tudo para cuidar eles, para não deixar com qualquer pessoa, se eles precisam, né? Mesmo que eu tenha uma situação de um filho que é separado, né? E tem os netinhos, né? Que ficaram daí, mesmo assim, então eu cuido muito isso para que eles sejam protegidos, eles sejam poupados. E ensinar eles a verdade que o que está acontecendo naquele momento, a gente tem que criar alguma história para eles ir entendendo no futuro. Para não machucar e não magoar e serem uns adultos saudáveis. Eu sou cristã, sabe? Eu fui criada católica. Meu pai ainda vive, meu pai tem 89 anos, mora em Santiago. E o meu pai e minha mãe, eles nos ensinaram também essa parte muito forte. E isso eu acho que todos nós temos que levar para a vida, não importa a religião, não é placa de igreja que vai dizer o que tu é. É servir a Deus, é ter temor a Deus, ao Criador. Isso eles sempre nos ensinaram. Tanto que eles nos levavam uma vez na semana, no domingo era o dia de manhã, larga tudo e ir para a igreja. Cuidar a igreja, limpar a igreja e participar da missa ou o que tivesse na igreja, afinal. Depois podia brincar. Uma vez na semana nós ia na casa de alguém que era como daqui no bairro Primavera. De noite, no escuro, na colônia, porque a gente ia lá rezar. Quando nós fomos ficando adultos, cada um foi escolhendo assim uma religião, sabe? Eu escolhi ser cristã, sabe? Eu sou da Igreja Filadélfia, ali do Pastor Augusto, e a gente trabalha muito, sabe, pela comunidade, da mesma forma, sabe? A gente trabalha respeitando as pessoas, cuidando deles. Eu encaminho pessoas de lá que aparecem na igreja pedindo ajuda, que nem a semana passada fui visitar uma senhora que há anos atrás apareceu na minha casa pedindo para fazer uma cirurgia de vesícula, que ela estava abandonada na rua. Encaminhei, eu e meu esposo, encaminhamos ela para Campo Bom, ela fez a cirurgia. Na semana passada fui visitá-la no desafio feminino, que eu encaminhei ela agora, faz 4 anos que eu encontrei ela novamente, que dela ficou na minha casa até se curar e depois saiu. E daí um dia eu encontrei ela na igreja, voltando lá para a igreja agora. Encontrei, daí o pastor me chamou, o que a gente podia fazer, a pessoa tal, não vou citar nome por respeito a ela, né? Tá assim, né? A família não é daqui, ou a família abandonou, não sei o quê. Era um domingo de manhã, de tarde eu já encaminhei ela, levei ela para o desafio. Tá lá ainda, ela é uma senhora de idade, levei um pacote de bala para ela, bolacha, para ela distribuir com as irmãs de lá, é cristão, né? Aqui no Alpes. Um dia que você quiser, vamos fazer é lindo lá. É lindo e o trabalho é lindo. O diretor é o Roque Serpa, é Desafio Jovem Feminino Gideões. Um trabalho lindo, simples, mas assim, ó, de coração, né? Ela não tinha benefício, eles cuidaram até disso. Ela acabou tendo um AVC lá dentro, ela não tem família. Eles estão cuidando dela até hoje, sabe? E eu vou de vez em quando lá visitar ela, porque a gente não deve encaminhar e achar que está pronto. Nós temos que lembrar que aquela pessoa teve você como referência. Então, tu passou a fazer parte de uma família para ela. Tem que ver a alegria que ela ficou quando ela me viu. Ela sabe, não é as balas. Ela queria saber de pessoas que eu nem sei quem é, sabe? Mas ela lembra que existem pessoas lá fora que abandonaram ela, mas que ela gostaria de ver. E eu estou fazendo a minha parte dentro disso também, né? E mesmo com a situação de dependência química na família, tu tem que ver a quantidade de gente na igreja e na minha casa que vem pedir ajuda para me encaminhar. Porque eu acabei lá no conselho sabendo lugares, lá naquele lugar leva o fulano de tal idade, né? E a gente vai um ajudando o outro dessa forma, por intermédio da igreja. Dizer para os hamburguenses que ame a sua cidade, continue amando, né? Mesmo com as dificuldades que nós temos que se unir para o bem. Porque, infelizmente,
Às vezes tem alguma coisa que leva um pouco para o mal, mas o bem tem que prevalecer. O bem tem que prevalecer, a verdade tem que prevalecer, as coisas têm que ser claras e tu tem que amar onde tu mora. Porque se tu amar onde tu mora, tu vai cuidar onde tu mora. E é isso que eu digo para os hamburguenses, que eu amo estar aqui, amo as pessoas e me coloco à disposição, sempre. Mas é que nem eu digo, quando eu voto, eu não voto para te agradar, eu voto pelo que eu acho que é certo. Que hoje eu posso ser condenada por um voto que eu faço. Mas eu tenho a certeza que no decorrer dos anos as pessoas vão lembrar que esse voto foi pela verdade e pela melhoria da comunidade que nós vivemos.